Fala pessoal, espero que todos vocês estejam muito bem. Nós estamos aqui mais uma semana para conversar sobre assuntos que Deus tem colocado no nosso coração, né? E eu quero falar com vocês hoje sobre uma coisa que todos nós, acredito, que fazemos. Porque é uma coisa comum para todo ser humano. E esse negócio é planejar. Planejar é uma coisa que você talvez possa estar pensando assim, poxa, mas eu não planejo muito a minha semana, não planejo muito meu dia, os meses, o ano, então eu não sei muito o que você está falando. Mas quando eu falo em planejamento, eu falo de uma maneira mais geral, até da maneira geral, né? Por exemplo, no final do ano, é costume da gente parar e tentar planejar, colocar metas para o que a gente vai fazer no ano seguinte, né? Então isso é uma coisa muito comum do ser humano, é uma coisa que nós geralmente fazemos, né? Só que eu queria conversar com vocês e que a gente olhasse, na verdade, para o que as Escrituras falam sobre esse assunto. O que é que a Bíblia diz sobre essa questão do nosso planejamento? Sobre como é que funciona esse tipo de coisa, né? E o texto que eu quero ler com vocês hoje está lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 1, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Uma coisa interessante aqui que nós podemos notar é que o coração do homem ele faz planos, a Bíblia fala pra gente. O coração do homem faz planos naturalmente, ou seja, isso é uma coisa que é comum do ser humano. Por mais que você não planeje tanto tempo, de maneira mais regrada, mas você deve ter pensado em coisas que você faria nesse ano, por exemplo, de 2020. E o que acontece é que, em meio a toda essa pandemia, todos os nossos planos eles acabaram sendo frustrados, derrubados. Eles não puderam ser realizados, a maioria deles, na verdade, né? E isso nos faz entender uma coisa, em princípio, muito interessante. O nosso coração ele pode planejar o que for, mas a resposta certa, ela sempre vai vir do Senhor, ela sempre virá do Senhor. Então, quero que você pense nisso essa semana. Que você pode até planejar, mas a sua confiança, ela precisa estar no Senhor. No Senhor que controla todas as coisas, e é no Senhor que Ele pode te fazer ou te levar pelo melhor caminho. E como nós vimos em vídeos anteriores, o caminho é Jesus. Você pode achar que os planos que você está fazendo estão te levando para caminhos bons, mas na verdade, esses planos, o nosso coração, ele vai nos trazer para caminhos que levam a lugares ruins. Mas o Senhor, Ele tem a resposta final, e é Ele que vai dirigir os nossos passos. E nós precisamos estar tranquilos nisso, né? Confiar a nossa vida ao Senhor e estarmos tranquilos de que Ele cuidará de todas as coisas.